Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo bem. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos então ao nosso momento, à nossa palestra de hoje, onde o tema é a lei de ação e reação. Antes de mais nada, vamos fechar os nossos olhos por meio daquela respiração bem profunda. Vamos deixar esse ar que penetre os nossos corações, nosso pulmão, nos deixe mais leves, mais tranquilos, mais equilibrados. Vamos deixar que esse amor derramado sobre nós envolva nossos corações, nos colocando assim em total sintonia com nossos mentores, com a equipe espiritual que se faz presente. E sentindo toda essa leveza, toda essa paz, vamos direcionar esse amor a todos esses que passam em nossa mente nesse instante. Sejam eles familiares, amigos, conhecidos, algozes, que todos possam, nesse instante, sentir essa paz em seus corações. Vamos agradecer a Deus Pai por mais este momento, onde temos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos entre amigos, reunidos em torno do nome do nosso Mestre. Vamos agradecer ao nosso Mestre, irmão Jesus, que sempre derramando sobre nós a sua luz, nunca deixa de tirar os olhos de nós, e sempre dedica a sua paciência a cada um de nós. Vamos agradecer aos nossos mentores, que desde cedo vem preparando os nossos corações, a nossa mente, para aproveitarmos este momento. Vamos agradecer a presença desses irmãos que se aproximam de nós nesse instante, devido à sintonia estabelecida. Que todos sejam muito bem-vindos. Que todos possam ter em seus corações essa paz e esse amor. Esse seja mais um passo para a reforma íntima. E assim pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá. Todos que estão aí online, presencial, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Vamos aproveitar aí este momento. Nós sabemos que, a partir do momento em que esse trabalho é aberto aqui com a nossa oração, toda a equipe espiritual se aproxima de nós e nos ajuda, então, a estar passando toda a informação necessária para cada um de vocês. Vamos começar perguntando a vocês: existe alguém aí que passa por alguma dificuldade hoje? Que passa por alguma agonia, alguma angústia? Algum momento difícil? Alguém? Levanta a mão aí, quem? Todos nós, né? 100%. Acredito que todos os seus conhecidos, se estivessem aqui, estariam levantando a mão também. E por que que isso acontece? Nós estamos, então, procurando a nossa evolução, estamos aí procurando avançarmos, estamos aí orando, participando dos grupos, ajudando, mas por que que mesmo assim essas dificuldades se fazem presentes nos nossos dias? Quem sabe? Isso aí. Primeira coisa, olha só. Nós estamos num planeta aonde o mal ainda prevalece. Planeta de expiação. Estamos prestes aí a adentrarmos a regeneração, mas ainda estamos ainda num mundo de expiação. Então, o mal ainda prevalece nesse mundo. Mas, se estamos procurando a nossa evolução obrigatoriamente,
nós vamos passar por essas dificuldades? Obrigatoriamente, nós temos que sofrer? Uma questão muito simples é essa, né, gente? Se estamos aqui, é porque ainda temos algo a repararmos. Aqueles que já têm uma evolução a mais, que estão no outro nível espiritual, a partir desse momento, quando eles vão encarnar, essa encarnação não acontece mais no mundo inferior, acontece em mundos superiores. Se estamos aqui ainda, é porque ainda temos uma história ainda para repararmos. E além do mais, nós só conseguimos fazer esse reparo aprendendo. E o aprendizado acontece como? Passando pelas dificuldades. Se não tivéssemos dificuldades nenhuma, como estaríamos? A gente estaria correndo atrás da evolução? Ou estaríamos sentadinhos com a barriga para cima, só esperando o momento chegar? Todos nós passamos, sim, pelas dificuldades. E temos que agradecer por cada uma delas, porque é com elas que nós conseguimos aprender e assim conseguimos evoluir. Agora, por mais que todos nós passamos por dificuldades, vamos passar por várias dificuldades, esse nível de dificuldade, ele pode ser alterado para mais ou para menos? O que vocês acham? Sim. Pode mudar sim, não é? E na maioria das vezes, a gente acentua mais ainda esses problemas ou amenizamos cada um deles? Existem sim muitas pessoas que conseguem amenizar, mas a grande maioria ainda complica mais ainda a história. E por que que isso acontece? Devido às nossas ações, os nossos pensamentos. Aí que vai entrar então a lei da ação e reação. O que que acontece se você resolve dar um soco na parede? Vai doer a parede ou é a sua mão? A mão doeu por quê? Porque eu resolvi, então, espancar a parede. Ok, foi uma escolha que você teve. Seu livre-arbítrio foi respeitado. Mas quem está sofrendo as consequências? A gente, com a mão toda estourada. E isso acontece constantemente na nossa vida, constantemente nos nossos dias, porque devido aos nossos pensamentos, a gente acaba atraindo para nós essa força que nós provocamos. Fazendo analogia com a parede, se a gente bate na parede, aquela força que a gente exerceu sobre a parede, vai provocar, então, a ação, a reação. E nós vamos sentir a dor. Da mesma forma, nós, com os nossos pensamentos, fazemos com que algo volte para nós. Eu sempre falo que os nossos pensamentos são poderosíssimos. O que a gente pensa instantaneamente, com um estalar de dedos, está ali perto da gente. Vocês sabem que para cada encarnado existem 9 desencarnados. Mas o nível desses 9 desencarnados que estão ao nosso lado depende exclusivamente dos nossos pensamentos. Se pensamos coisas ruins, quem estará do nosso lado? Se nós temos hábitos ruins, fumar, beber, estar em lugares não tão legais, quem que você acha que você está lá atraindo para você? Muitas das obsessões que temos hoje, elas advêm da conhecida como a auto-obsessão. O que vem a ser isso? A gente associa muito a obsessão com aqueles irmãos que nós tivemos alguns problemas em outras vidas e hoje estamos aqui e eles estão ainda atrás de nós, os nossos algozes.
Ok, ainda tem alguns ainda assim, mas a grande maioria, a grande parte das nossas obsessões advém da auto-obsessão. Isso quer dizer o quê? Nós, com nossos pensamentos ruins, com os nossos hábitos ruins, nós atraímos para nós aqueles que estão na mesma sintonia, que muitas vezes nunca viram a gente. Simplesmente estamos passando na frente de um bar, estamos na nossa casa, estamos andando na rua, e devido àquela sintonia, aquele pensamento que nós temos, aqueles então percebendo aquela energia, eles falam: opa, é igualzinho a mim, vamos embora, vamos junto com eles. E assim permanece ao nosso lado. E quanto mais tempo essa permanência se dá, aí já começa a vir então os malefícios da obsessão. Se eles estão inferiores a nós, os hábitos que eles têm, os pensamentos que eles têm, a gente começa a perceber também, e a gente começa a fazer aquilo também. Então, hoje nós podemos dizer que nós somos, estamos e seremos exatamente o que nós pensamos. Essa história do nosso pensamento, ela começa desde o momento em que estamos na barriga da nossa mãe. Olha só, então, a responsabilidade da mulher, do homem, que estão ali com aquela criança no ventre. Todo o sentimento que a mãe tem, a criança está ali sentindo absolutamente tudo. Aquelas histórias, então, de psicólogos, né? Você tem algo contra a sua mãe, algo contra o seu pai, e você não se lembra de nada, de nenhum momento que justificasse aquela pergunta que está sendo feita. Isso porque você está dizendo uma coisa, mas as suas atitudes, você, na realidade, o seu corpo, está dizendo outra completamente diferente. Ou seja, você não está se lembrando do que você sentiu dentro do ventre da sua mãe. Então, desde esse momento, nós já começamos a ter aí na nossa vida o chefe, né? Nós podemos dizer, então, que está aí presente a autoridade. Então, na nossa infância, enquanto nós estamos dependendo dos nossos pais, quem que é a autoridade desse cara? O pai e a mãe. Agora, existe uma história muito interessante sobre a autoridade. A autoridade, na realidade, ela é um dos princípios da persuasão. O que quer dizer isso? A autoridade, por ser a autoridade, aquele então começa a obedecer e a aceitar todas as ideias que a autoridade está colocando. Só que muitas vezes essa autoridade está pregando para a gente uma coisa que não é verdade. Não por maldade, mas porque foi feito isso com ele também. Então, vários hábitos que os nossos pais nos passaram, alguns muito bons, corretos, outros nem tanto, e outros completamente errados. Mas por terem sido passados pela autoridade, pelo pai e a mãe que colocou, aquilo é verdade. E aquilo, então, se torna realmente a verdade. Ao longo do nosso desenvolvimento, outras autoridades começam a surgir. O chefe, o trabalho, os governos, principalmente, né? A justiça também. Então, aquelas imposições que são colocadas como verdades, aquilo são verdades deles que estão ali fazendo aquele ato. Mas eles são as autoridades. A tendência de nós aceitarmos, abaixarmos a cabeça e fazer aquilo é imensa. Existem, inclusive, experimentos que foram feitos comprovando isso, que foi o seguinte: na Universidade de Louisville, Estados Unidos, foi feito um estudo onde pegaram dois estudantes. E foi combinado com um desses estudantes
como que seria a história dele, como seria o estudo dele. Ou seja, a prova desse estudo seria com outro estudante que não sabia de nada. Eles foram chamados, então, para uma sala, assinaram um contrato para participar daquele estudo. E como é que era o estudo? Foi colocado pares de palavras. Então, a primeira palavra era dita no microfone, ele com fone de ouvido ouvindo, ele tinha que completar com outra palavra. Ele teve um tempo grande para estudar aquela lista de palavras. Só que, cada erro que ele tinha, ele ia levar um choque. Foi colocados eletrodos no corpo dele, e quem ia acionar esse choque era o outro estudante que sabia do estudo. Né? Quer dizer, desculpe, quem estava na cadeira não sabia do estudo. Quem estava dando o choque, que não sabia do estudo. Tá? Então, cada erro que aquele cara da cadeira ia ter, de forma proposital, ele ia receber a ordem, o outro estudante ia receber a ordem daquele chefe para aumentar o choque. E aqueles erros foram se dando, começou inicialmente apenas com 30 volts, isso foi subindo, foi subindo, foi subindo, chegou a 120, quando aquele choque ia ser dado naquele estudante que sabia da história, não estava levando choque nenhum, mas ele fazia um teatro e mostrava lá então que estava doendo demais aqui. E ele esperneava, se batia na cabeça, pedia para se soltar, né, para tirar as marcas dele, né? Mas mesmo assim, o estudante que estava lá dentro dando choque, aquele que não sabia do estudo, né? Mesmo ele não concordando em continuar a subir o choque, o cara gritava no pé do ouvido dele lá, né, o chefe, né, a autoridade, gritava no ouvido dele lá, olha, tem que aumentar o choque. Ele assumiu o risco, é um contrato assinado, aumente o choque. E mesmo ele, contrariado, mesmo ele sabendo que aquilo estava errado, ele aumentava o choque. Isso porque era uma autoridade, era um mega cientista que trabalhava, super conhecido na área deles. E por isso, mesmo sabendo que aquilo estava errado, ele aumentava o choque. Tivemos um caso verídico nos Estados Unidos também, em 1984, aonde foi anunciado no país que estaria sendo mandado armamento para o Afeganistão, uma grande quantidade de armas. E a população que era contra aquilo, querendo fazer um boicote naquilo, se dirigiram para a frente dos trilhos onde passaria o trem, levando aquele armamento para abastecer os navios, né? Deitaram no trilho. O trem parou de longe, pediu que eles se retirassem do trilho, né? E eles não se retiraram. E a ordem foi: passa por cima, não para. E o cara que estava pilotando lá o trem, foi para cima. Todos saíram correndo do trilho. Só um não deu tempo de sair. Ele teve suas pernas cortadas, acima do joelho. Ele era um militar também, aposentado, esse cara que teve as pernas cortadas. E quando ele chegou no hospital, depois que tudo foi tratado, tudo mais, ele falou assim: olha, a culpa não foi do maquinista, a culpa foi da autoridade. Porque uma vez a ordem dada pela autoridade, aquilo é feito. Doa quem doer. Ele dando como exemplo, né, eu, que fui em várias guerras, fiz isso. Então, olha só a importância que tem essas autoridades que passam pelas nossas vidas, colocando coisas em nossas cabeças, ideias nas nossas cabeças. O grande problema é que, por ser a autoridade, a gente acaba nem pensando nas consequências que aquilo traz. A gente acaba indo passando por cima, até muitas vezes, dos nossos princípios. Sabe qual foi o primeiro momento que isso foi claro que aconteceu? Tem escrito isso na Bíblia. Como assim, vai? Está escrito isso na Bíblia? Alguém já leu a Bíblia aí? Ninguém? Olha só, tem uma passagem na Gênesis que fala o seguinte: Deus
falou assim para Abraão: em prova da sua fidelidade a mim, eu quero que você sacrifique o seu filho. Já ouviu essa história? Abraão, então, obedecendo às ordens de Deus, que não foi dada satisfação nenhuma porquê daquilo, ele ia fazer aquilo. Na hora H, que ele falou: não, rapaz, não precisa fazer isso. Só queria testar você. Mas ele ia fazer aquilo. Mesmo sabendo que naquela época o matar já era também um ato repugnante, mesmo sabendo disso, aquilo ia ser feito, porque foi ditado pela autoridade de Deus. Os nossos pensamentos, vários deles, advêm desses atos que foram colocados para a gente desde a nossa infância. Isso acontece em todos os níveis. Só que quem colhe, quem faz a colheita dessa plantação, é quem? A autoridade? Ou somos nós que fizemos? É a gente que paga o pato. Então, independente da autoridade que esteja na sua frente, qualquer um, quando a ordem for dada, pense como Cristo agiria frente a uma ordem dessa. Como se fosse possível dar uma ordem para Cristo, né? O que Chico faria? Vamos colocar como exemplo aí Chico. Chico nada mais foi, né? Do que Francisco de Assis. Dá um espírito de alto escalão. Se é difícil a gente imaginar o que Cristo faria, vamos imaginar o que Chico faria. Vamos colocar essa situação dentro da nossa área de trabalho. Foi passada aquela parte científica todinha para a gente está convencido que a ciência é aquilo ali que foi dito por aquele mestre, né? Aquela autoridade. Mas aquilo faz sentido? Por mais que a autoridade do momento naquele assunto, se não faz sentido, duvide, freie, raciocine. Porque, afinal de contas, se aquilo estiver errado, é você que vai pagar o pato. É você que vai prestar conta depois na frente. Então, a lei da ação e reação, ela é muito simples, direta. O que nós fazemos, nós vamos colher. Nós estamos fazendo isso há quantos milhares de anos? O primeiro espírito que esteve aqui na Terra, vamos considerar aí a Bíblia, né? Adão, estima-se que aquela história que surgiu Adão se deu há 4.000 anos antes de Cristo. Nós estamos aí, então, há 6.023 anos, nascendo, desencarnando. Nascendo, desencarnando. Evoluindo. Quantas vezes nós viemos aqui? Quantas vezes nós falhamos devido às nossas ações, os nossos pensamentos? E se estamos aqui ainda, é porque ainda não conseguimos evoluirmos o tanto que deveríamos. Quantos e quantos irmãos que já passaram por aqui, que já alcançaram níveis bem elevados, que não têm mais necessidade de encarnar ainda neste planeta. Muitos falam, né, como justificativa: olha, esse planeta é um planeta de expiação, eu não sou perfeito, então todo mundo dá certo. Beleza, mas você vai querer continuar assim até quando? Quantas e quantas vidas nós viemos aqui para tentar reparar todo esse desajuste que nós mesmos criamos e até hoje não conseguimos. 2057 está chegando.
2057, nós teremos aí a mudança do mundo de expiação para regeneração. O que quer dizer isso? Vai acontecer uma catástrofe? Vai acabar tudo? Não, de forma alguma. A mudança é espiritual, no nível espiritual. Nós temos aquelas histórias que o Nostradamus deixou aí, então, né? Poxa, mas passou por aquelas datas, tudo não aconteceu absolutamente nada. Será que não aconteceu nada? As mudanças acontecem inicialmente no mundo espiritual. A partir de 2057, o primeiro dia de 2057, nós estaremos já considerando o planeta Terra como um planeta de regeneração. Mas e aqueles que habitam ainda o planeta Terra, que não têm condições morais de estarem aqui? Isso leva a gente a pensar que vai acontecer uma grande catástrofe, vai acabar com tudo. De forma alguma. Esses que vão adentrar 2057 sem ter condições de aqui estar, uma hora vão se encarnar. A hora dele vai chegar. O problema é para onde ele vai voltar depois. Desencarnou. Não tem condições de encarnar mais na Terra, porque não tem compatibilidade em termos evolutivos. Para a Terra, eles não voltam mais. Nós sabemos que dentro de uma evolução de um planeta, existem os vários níveis. 2057 vai ser o primeiro nível. O mal ainda vai estar presente. Mas no desenvolver, no desenrolar dessa evolução de 2000 do país, do mundo de geração, esse mal vai acabar acabando. Por quê? Aqueles que têm o mal no seu coração, ao longo do tempo, vão desencarnar e não voltarão mais para cá. Vai estar voltando quem está no mesmo nível de evolução do planeta. Vai chegar um momento, então, que nenhum desses aqui estará mais. E o mundo de regeneração estará, então, sem o mal. O mundo de regeneração vai levar 200 anos. A partir de 2057, começa, então, a regeneração. Dentro desses 200 anos, nós temos vários níveis que, uma hora, o mal não terá mais espaço. Aí que vem aquela grande questão, né? A grande preocupação. Mas e aí? Todos nós que estamos aqui estaremos em condições de continuarmos na Terra? Ou seja, nós estaremos num nível de evolução compatível com a Terra? Um terço é garantido que não estará. Você imagina aí, um terço da população mundial. É gente pra caramba. Um terço não terá condições. Mas aonde está localizado esse um terço? Por todo o planeta. Mas a questão do Brasil ser a pátria do Evangelho, isso quer dizer que nós, brasileiros, temos alguma vantagem? De forma alguma. O Brasil, a terra Brasil, é a pátria do Evangelho, não o brasileiro. Da mesma forma que vários povos, outras nações, lá do outro lado do mundo, lá na China, vários terão condições de adentrar este planeta, outros não. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Algo sim vai mudar. Olha só, nós pensamos que essa questão das geleiras derretendo, isso é uma coisa que o homem está fazendo. Não é o homem que está fazendo isso. Foi descoberto, há pouco tempo, inclusive, que a Terra ela não gira apenas em torno de si mesma e em torno do Sol. Aquela questão do movimento de translação e rotação, não é só esse que existe. Existe um movimento também do sul para o norte. Só que isso é sucinto. Isso é mínimo que acontece. Porém, é o suficiente
para onde está congelado, derreter. E aonde não tem gelo, congelar. A NASA comprovou isso já, que isso acontece constantemente com o planeta Terra. Há mais de 25 mil anos atrás, isso já aconteceu. Alguém aí já ouviu falar no continente chamado Atlântica? Já? Pois é, esse continente já existiu. Mas aonde que era esse continente? Em algum lugar que hoje está tomado pela água. Se ali foi tomado pela água, algum continente surgiu. Um dia, esse continente vai reaparecer. E isso acontecendo, algum continente vai sumir. Por isso, o Brasil, pátria do Evangelho, esse que tem condições morais, evolução, ao ponto de continuar na Terra, estarão se encontrando aqui, neste planeta, neste país. Teremos, então, vários povos aqui, nesse território. Porque o território dele simplesmente vai sumir. Como vai acontecer isso? Não sei. Mas sabemos que a natureza, no estalar de dedos, faz muita coisa acontecer. Nós temos aí, que é muito fácil a gente lembrar, aquele tsunami que teve logo depois do Natal, foi aonde ele? Não lembro. Não lembro onde é que foi. Que no dia 26 de dezembro, aquele tsunami adentrou a cidade, arrastando tudo que estava pela frente, levando ao desencarne várias e várias pessoas. Foi assim, uma manhã, acabou com as cidades ali no litoral. Então, se a natureza quiser realmente fazer isso no mundo inteiro, é com instalar de Deus mesmo, acredite. É muito rápido. Mas aí, o que importa? A gente tem que temer isso? Não, a gente tem que temer para onde nós iremos. Se continuarmos aqui, é lucro total. Tem gente que fala, poxa, mas pelo menos aqui na Terra eu tenho que continuar. Você estar aqui já é mais do que um lucro. Você está acompanhando a evolução do planeta. Percebe-se, então, que a evolução do planeta independe da evolução dos seus habitantes. O planeta está evoluindo. Isso não quer dizer que nós estamos evoluindo juntamente, na mesma proporção. Aí vem a grande necessidade de nós abrirmos os olhos, corrermos atrás realmente da nossa reforma íntima, para que assim consigamos continuar no planeta Terra. É possível que alguns consigam pular essa fase e ir para a fase lá na frente? Sim, é possível. Da mesma forma que é possível você andar para trás, na mesma proporção. E isso depende exclusivamente da gente. Hoje, o que nós somos, o que estamos passando, é o reflexo da realidade, do que nós estamos atraindo para a gente. Por mais que temos que passar pelas dificuldades, nós temos condições de amenizar os problemas que temos. Se nós sabemos que a dor, as dificuldades, é o remédio para a nossa evolução, por que temer, então, esses momentos de aflição? Ainda mais sabendo que foi nós mesmos que criamos isso em algum momento lá atrás. Se nós conseguirmos encararmos esses problemas de nariz erguido, com vontade, com determinação, nós estaremos quitando o que temos que quitar. E quando desencarnarmos e formos encarnarmos novamente, poderemos ter aí a grande surpresa de continuarmos no planeta Terra. Olha só que maravilha.
Então, acredite, por mais que exista alguém hoje que te faz mal, o grande culpado dessa história toda somos nós. Nós sofremos devido às nossas atitudes. Muitas delas feitas, sim, em vidas passadas, agora estamos pagando o pato. Outras vezes, não, é agora mesmo. Fizemos aqui e agora estamos pagando. Isso é muito bom. Se a pessoa tivéssemos que pagarmos na próxima vida, vir aqui novamente para passar por aquela situação. Então, não vamos nos vitimizarmos. Tudo que nós passamos hoje, se nós realmente enfrentarmos isso, nós aprenderemos demais e estaremos com isso evoluindo. Vamos agradecer pelas dificuldades. Eu sei que é difícil, ainda mais dependendo do problema que a gente passa no momento, eu sei que é difícil a gente entender e até aceitar isso. Como que eu vou perdoar aquele que está fazendo tanto mal para mim e para minha família? Como que eu vou perdoar aquele que ceifou a vida da pessoa que eu mais amo nesse mundo? Meu filho, por exemplo. É difícil fazer isso? Claro que é. Mas quanto mais nós lutarmos para conseguir sentir esse sentimento de amor incondicional em nossos corações, porque o amor incondicional é isso, é a gente amar incondicionalmente, como Cristo fez com a gente, nós estaremos nos aproximando mais do Cristo. Um dia estaremos, sim, lado a lado com eles. Alguns chegarão primeiro, outros depois, mas um dia estaremos todos lá nesse nível. Mas por que não antecipar logo isso? Por que ficar rodando sem parar? Por que ser o último a chegar lá? A lei da ação e reação dita isso, então. Nós passamos pela situação que nós atraímos. E nós podemos também sermos ferramentas para que outra pessoa sofra. Olha só. Como que isso acontece? Vamos dar um exemplo aí mais simples que tem, que é o mais comum de acontecer. Você está no trânsito, dirigindo, vem aquele cara te dar uma mega fechada. Você fica bravo daquele pensamento para ele. Aquele pensamento que você teve, se aquele cara que te fechou estiver na mesma sintonia, você está emanando para ele aquela energia horrível que você gerou. E muitas vezes aquela energia horrível é capaz de fazer um desajuste monstruoso na vida daquela pessoa. Muitas vezes, então, aqueles irmãos, a gente vê nos trabalhos de obsessão, né? Eles não sabem, não concordam que fizeram aquilo com tal pessoa. Por quê? Eles nem se lembram do que fizeram, nem se deram conta, aliás, do que fizeram. Eu nem sabia que aquele pensamento que eu emanei para aquele cidadão que me fechou no trânsito ia fazer tão mal para ele. Eu nem sabia que aquele pensamento que eu tive de desdém com aquele mendigo que pedia na rua ali ia fazer ele se matar e encorajar ele a ceifar a sua vida. Eu nem sabia que aquele trocadinho que eu neguei ali para aquela senhora, que precisava também da matéria para alimentar o seu filho, fez o seu filho não resistir à fome. Então, tem vários pensamentos, várias atitudes, várias escolhas que fazemos ao longo dos nossos dias que vai fazer total diferença, não só nas nossas vidas, como daqueles que estão envolvidos naquela situação. Aí não sabemos, então, por que eu sofro tanto? Poxa, eu venho todos os dias no centro, eu vou todos os dias na igreja, eu vou todo dia orar, fico de joelhos,
Mas por que que o negócio então não vem? Por que que não acontece da forma que eu gostaria que acontecesse? Talvez você esteja fazendo uma coisa, desfazendo essa coisa sem perceber, devido aos seus pensamentos. O fato de estarmos dentro de um templo, seja ele qual for, na Igreja Católica, um templo protestante, budista, numa casa espírita, seja onde for, o fato de estarmos aqui não quer dizer nada. Estamos nos dedicando aos trabalhos mediúnicos, não quer dizer nada. O que interessa é o que você faz quando está fora daqui. Aqui é fácil você fazer o bem. Está sendo instruído a isso? Muitas vezes, vocês estão passando por aquela situação que nós falamos no início, né? Existe lá a autoridade colocando aquilo para vocês. A tendência é você fazer o que a autoridade está pedindo para ser feito. Mas e depois que está fora, onde você é a autoridade de você mesmo? Você faz o que você aprendeu? Você faz o que você prega? Aí está a grande questão. É justamente o que nós fazemos fora daqui, quando estamos sozinhos, que a gente realmente está crescendo. Agora não tem ninguém para me olhar, ninguém sabe que eu estou aqui trabalhando, ninguém sabe que eu estou aqui ajudando. É eu comigo mesmo. O que que você está fazendo para ajudar alguém? Isso aí, na realidade, é aquela grande questão que leva várias pessoas a se julgarem ateus. Poxa, eu vou na igreja, mas chego na igreja lá, quando eu saio, o pessoal sai da igreja para tomar cerveja? Eu estou aqui na casa espírita, eu saio daqui, quando a gente vai sair daqui, vai todo mundo para lugares nada apropriados? Que Deus é esse? E assim, ele mesmo se intitula ateu. Porém, muitos desses que se dizem ateus estão melhor na fita do que nós que dizemos ser religiosos. Porque eles se dizem ateus, mas quando estão sozinhos, eles estão fazendo o bem. Eles estão tendo bons pensamentos. Aí eu pergunto, quem que está melhor perante Deus? Aquele que é bonzinho, que é bonitinho, só ali durante aquele momento, aquela 1 hora, que ele está naquele tempo, ou aquele que está as outras 23 horas na rua fazendo o bem? A religião não quer dizer absolutamente nada. Quando a gente fala, então, religião não salva ninguém, isso é verdade. Religião certa, como eu sempre falo, é aquelas que maior homens de bens fizeram. Você não precisa ter religião nenhuma para ajudar alguém. Para fazer o bem, basta você querer. E isso basta perante os olhos do Cristo. Que é isso que ele quer. Fazer o bem. Qual é a religião de Cristo? Ele falou alguma vez qual é a religião dele? Tem algum lugar escrito isso? Não tem. Alguns fazem até interpretação das escrituras dizendo que é o cristianismo, o catolicismo, quer dizer, né? Mas isso são interpretações. Então, independente do problema, da situação que vocês passam hoje, tenham ciência que os únicos culpados são vocês e que os únicos responsáveis para sair desse buraco são vocês. E que os seus atos, os seus pensamentos são capazes de ajudar não só você, fazendo você entrar, continuar no planeta Terra depois de 2057, mas também como ajudar
aqueles que não têm a mínima noção disso. Apenas pelos pensamentos. Então, vamos ser cristãos de verdade. Vamos não só pregar o amor que ele nos deixou, mas vamos praticar. Vamos deixar de mimir. Vamos deixar esse pensamento que a gente acaba tendo de vítimas para trás. Porque não somos vítimas. Aliás, se formos considerar isso, somos vítimas de nós mesmos. Está nas nossas mãos. O nosso livre-arbítrio será respeitado até o último dia. Deus jamais vai castigar alguém. Se o fogo queima, a gente sabe que o fogo queima. Você vai botar a mãozinha lá por quê? Foi Deus que queimou sua mão? Ou foi você que meteu a mão no fogo? A lei de Deus é isso. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Fazemos o errado porque a gente quer. Mas a gente vai colher. Então não é Deus que castiga ninguém. Existem as leis de Deus e nós escolhemos o que queremos fazer. E devido às nossas escolhas, nós estaremos escolhendo para mais ou para menos. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse assunto que nós estamos falando? Alguém quer acrescentar alguma coisa ou até mesmo mudar tudo? Tudo bem? Vocês estão em casa, tranquilos? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Vamos chegando a mais um fim de um dia de palestra. Vamos novamente fechar os nossos olhos e vamos agradecer por este momento, onde tivemos a oportunidade de novamente sermos instruídos, sermos alimentados de palavras e dessa energia divina que é derramada sobre cada um de nós. Que possamos, quando sairmos daqui, continuarmos com esse pensamento de paz. Possamos levar a sua palavra a todos os cantos em que estivermos. E que principalmente os mais necessitados sejam tocados por essa energia. E na próxima semana possamos estar aqui novamente, repletos de fé, repletos de vontade, prontos para recebermos mais informações que nos ajudarão ao nosso crescimento. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos a palestra da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Fique com Deus, todo mundo que está aí online também. Não se esqueçam que todas as quartas-feiras nós temos o Evangelho no Lar. Quem não consegue vir aqui para casa, pode fazer do seu lar. A gente faz por uma página do Google Meet. Quem tiver interesse, é só deixar ali para as meninas de fora o seu nome, que a gente inclui vocês no grupo, o grupo de João Batista, e lá tem o link onde a gente faz o Evangelho do Lar, às quartas-feiras, às 20 horas. Em relação à palestra e também ao Evangelho, né? Isso não é fechado a nós, participantes da casa. A gente pede que vocês consigam espalhar esses links, não só dessa palestra, que é feita no Zoom, mas do Evangelho do Lar, que é feito no Google Meet, para os seus amigos, seus conhecidos, os seus algozes, para que todos participem desse momento, e todo esse benefício que vocês têm, todos eles podem ter também. Lembrem-se que o nosso pensamento de ajudar o próximo é o mais válido. E assim a gente consegue ganhar bastante. Ok? Boa noite a todos e até quarta-feira. Obrigado. Até mais.